Galera, vamos começar. Eu queria falar algo até dentro do que o Guilherme começou falando aqui hoje. A respeito de viver uma vida correta. Mas eu queria trazer essa igreja, trazer essa palavra para nós aqui como igreja. Para essa família. Então eu queria entrar em alguns pontos específicos para depois a gente chegar num todo. Queria começar para a gente entender um pouco o que é a igreja, o que é essa família. Eu estava lendo algumas coisas, eu e a Jennifer, mais o Guilherme e a Laís, alguns casais, a gente aconselha alguns casais perante namoro, noivado, casamento, algumas coisas que a gente está levantando com um seminário, né? Que a gente está tentando levantar. O tempo está difícil, mas a gente vai conseguir. Então, essa semana eu estava pensando muito bem relacionado a o que é namoro, o que é noivado. Só que no contexto da palavra, tipo assim, o que no dicionário diz? O que é namoro? Né? Então eu peguei algumas coisas relacionadas assim, ó, pré-condição para estabelecimento de um casamento, mediante o reconhecimento governamental, religioso e social. Né? E no final vinha bem grande, se conhecer. Então o namoro era você conhecer a pessoa ao qual você está se aproximando. Então a mulher é o homem, quanto o homem é a mulher. Então, essa era a essência do namoro. Quem você é, o que você pensa, o que você gosta, quais os seus sonhos. Beleza? Então, o que é o noivado? O noivado, ele é uma relação que supõe um comprometimento maior. Por quê? Porque você já conhece ela, ou pelo menos uma parte dela. Porque quando a gente casa, a gente fala, ó, agora você vai conhecer um pouco mais, né? Seu cônjuge. Então, o noivado, ele é quando você conhece a pessoa, então você prepara para as bodas. Então, assim, você vai casar agora, você conhece ela, você sabe os sonhos dela, os planos dela. Embora deveria ser assim. Porque, de acordo com o que a gente vê hoje em dia, o namoro, as pessoas de hoje, quanto mais eles namoram, quantos mais namorados ou namoradas eles têm, eles vão ganhando como se fosse não sei, uma premiação para depois ter um bom relacionamento. Tipo assim, eu namoro com vários, então agora eu estou preparado para um casamento. Isso é o que o povo pensa hoje, o que as pessoas pensam hoje. Então, a gente olhando no contexto, não é assim. Então, esquece esse ponto agora de namoro e noivado em termos de homem e mulher. Vamos levar isso para a igreja. O que Cristo chama a igreja? De noiva. Então, entendendo o que é noivado, a gente entende que ele nos conhece, jogando nesse contexto. Ele sabe quem é a igreja. Ele se entregou por ela. Então, ele pagou o preço por essa noiva. E o que nós, como noiva, como igreja, fazemos? Qual que é o nosso papel? Cristo fala que ele ia preparar a igreja, preparar a sua noiva para as bodas. Todo mundo está entendendo? Ele ia preparar a igreja para as bodas. Como? Já parou para pensar nisso? O que Cristo é? É amor. Ele é o caminho. Então, como ele nos prepara para as bodas? Nos ensinando quem ele é. Mostrando o que é amor, mostrando o que é verdade, mostrando qual o caminho. Porque, às vezes, a gente vive dentro de igrejas ao qual a gente pensa que existem várias noivas. Tem a noiva aqui, tem uma noiva na esquina de cima, né? Tem uma noiva que se chama Assembleia, tem uma noiva que se chama Manifesto. Não, ele existe uma noiva. Todas são uma noiva. E quando a gente vem falar relacionado ao amor, relacionado ao que Deus é, a gente esquece a essência e a humildade de que Cristo é para nós. A humildade com que ele trata a sua noiva. A humildade com que ele trata essa igreja. E todas as outras. A forma com que ele trabalha na nossa vida. Já percebeu que a gente levanta deuses relacionados ao que a gente quer? Igual assim, quando você pega os deuses gregos, aqueles tantos deuses, que eu falo assim, tem pessoas que levantam comida como Deus, um videogame como Deus, você levanta aquilo que te agrada. Então, como são os nossos deuses? Deuses são aqueles que a gente levanta pensando em nós mesmos.
Então já percebeu que a maioria dos deuses, quando a gente levanta eles são deuses que matam, são deuses que pedem tudo de nós, tudo assim. Eu falo, são deuses que, quando a gente clama, ele é um Deus que precisa de tudo. Você fala assim, nossa, tal pessoa me bateu, eu oro a Deus para matar aquela pessoa. E Cristo, quando eu falei em toda a sua humildade, o que ele pede? Como a gente revela o amor a Deus? Como a gente revela o amor de Cristo? Amando um ao outro. Então, através do meu amor pelo meu irmão, eu revelo o amor de Cristo. Amando, cuidando, transformando. Então, voltando à preparação da igreja, o que é essa igreja? É um lugar onde a gente prepara uns aos outros. Onde a gente revela o ensino, revela o caráter do que é Cristo. É um lugar onde a gente gera cura, transformação, renovo. Quando eu falei que Cristo morreu pagando com seu sangue por cada um de nós, que a gente abre o entendimento, gente. A gente morreu com Ele. E a gente ressurgiu como um novo ser. A gente morreu para os nossos pecados. Então Ele nos deu uma nova vida, uma vida que não é mais pecaminosa. Não quer dizer que não erramos mais, não pecamos mais. Mas a gente não vive condicionado ao pecado. Agora a gente vive uma vida reta, de acordo com o que o noivo, com o que Cristo, com o que o nosso amigo, o nosso Pai ensina. Então, Ele veio para mostrar uma forma de viver. E que a gente seja pelo menos próximo do que Ele foi. Embora Ele diz que a gente pode fazer muito mais que isso. Mas quando eu trago para a igreja, a gente vive uma vida totalmente contrária a tudo isso. Porque quando a gente joga sobre relacionamento ou pessoas que vivem separadas, às vezes a gente pensa, a igreja, uma família, lá de fora as pessoas. E a gente esquece que até dentro da igreja a gente está separado. A gente não vive uma família. A gente não está unido. E como gerar cura pelo irmão se eu odeio meu irmão? E como revelar Cristo aqui, se a gente não conhece uns aos outros e nem quer conhecer uns aos outros? Eu queria que vocês abrissem em 2 João, a partir do 1, versículo 1. É só um capítulo só. Quem achou, diga amém. Amém. Vou ler. O ancião, e tem versões que falam o presbitério. A senhora eleita e a seus filhos, aos quais eu amo em verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e para sempre estará conosco, graça, misericórdia, paz da parte de Deus, Pai, e da parte de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Muito me alegro por ter achado alguns dos teus filhos andando na verdade, assim como recebemos mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como te escrevendo um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Vamos pegar o versículo 4, vou só repetir ele. Muito me alegro por ter achado alguns dos teus filhos andando na verdade, assim como recebemos mandamento do Pai. Qual o papel da igreja? Vamos ficar mais fácil em Uberlândia. Qual o nosso papel como igreja? Quando ele fala de filho, ele fala assim, muito dos teus filhos andam na verdade. Se você parar para pensar, às vezes a gente está achando que tem pessoas que eram da igreja, desviaram. Pode ser também. Mas ele está falando de um contexto geral. Nós estamos aqui ouvindo a palavra, aprendendo. Mas tem pessoas lá fora que tinham que estar aqui também. Que fazem parte dessa família.
Então ela está falando assim, existem muitos que estão caminhando da verdade, graças a Deus. Amém. Então que através desses que estão caminhando da verdade, que eles possam buscar as outras ovelhas perdidas. Mas a pergunta de hoje é para nós. Como a gente vai revelar esse Cristo lá fora, se aqui dentro a gente não vive Ele? Gente, eu não estou falando para ninguém em particular, estou falando para a minha vida também. Estou falando para a vida de cada um. Hoje no PG a gente estava falando relacionado à graça. Né? Aí os meninos falaram assim, nossa, se alguém que é muito odiado, tal, se um dia esse cara, ou essa pessoa se arrepender, será que a gente vai ter graça para com ela? E a gente tivemos que terminar o PG e voltar na outra semana para conversar um pouco a mais, né? De acordo com tantas coisas que veio à nossa cabeça. Mas a gente pensou em algo relacionado a um exemplo. Quando Cristo estava caminhando e uma prostituta era para ser apedrejada, ele pegou uma pedra e tacou ou agrediu os que iam apedrejar ela? Não, ele agiu com sabedoria. Falou que taque a pedra nela, aquele que nunca pecou. E todos abaixaram a mão. Por quê? Porque a vida deles também estava no caminho errado. Não quer dizer que ela não estava errada. Quando Cristo via um leproso sendo espancado ou saindo para fora da cidade, ele brigava ou batia nas pessoas que estavam expulsas. Está dando choque isso aqui. E ele ia lá e batia nos agressores? Não, ele cuidava daquele que estava sendo ofendido. E nós, quando levantamos nossas bandeiras, nossa forma de viver, a gente quer bater naqueles que são os opressores. Eu estou falando de todo mundo. Quando a gente joga vamos jogar uma mulher que é espancada pelo marido, o que a gente quer? Matar o marido dela. Mas pouca gente está interessada na vida dela. De cuidar, trabalhar na vida dela, cuidar dela, trazer um conforto para ela, uma palavra sábia. Não estou falando que o cara tem que ser imune a isso, não. Mas a gente está muito preocupado mais em bater no outro para ter uma honra, tipo assim, eu fui melhor que ele. O meu textão fez ele calar a boca, do que cuidar realmente das pessoas que precisam de ajuda. Então, por que Cristo revela a graça a todo momento? Porque Ele cuida da pessoa que está enferma. Daquela pessoa que sofreu. E quando chega o agressor, Ele tem graça para com ele. Porque Ele não está lá para matar o cara, ou para bater, ou para agredir o cara. Ele está lá para ensinar. E o nosso papel como igreja, gente, é ensinar uns aos outros. É revelar cura uns aos outros. E não esfaquear pelas costas. Não é se levantar querendo derrubar um ao outro. É revelar o amor de Cristo, gente. Eu não estou falando que família a partir do momento que você constitui a família, se torna tudo perfeito. Gente, a gente sabe o que é família. Vocês não sabem o tanto que eu e o Guilherme briga durante a semana. Vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Mas a diferença de tudo isso é o caminho ao qual a gente caminha. É o Deus que a gente serve. Porque se o nosso coração for voltado para Cristo, se o nosso caminho for Cristo, as nossas ideias são diferentes, a nossa forma de criatividade é diferente. A nossa visão um do outro aqui é diferente, mas o caminho é o mesmo. Então, de acordo com a união, com a nossa criatividade, com a nossa forma diferente de viver, de falar, de agir, a gente vai caminhar junto. Porque só existe uma verdade, só existe um Deus, só existe um amor. E é Cristo. Quando a gente fala da graça, a gente esquece de alguns pontos que são tão importantes na nossa vida, porque a gente começa a cobrar das outras pessoas, uns dos outros, aquilo que a gente não faz. Esses exemplos que eu dei, que estão na Bíblia,
Vocês vão ler em Mateus, Lucas. Paulo também fala muito sobre o que é o amor, sobre o que é a verdade de Cristo. A gente vê a ação em cada um. A gente vê um Cristo que fala e, através da sua ação, ele revela o que Deus quer e o que Deus é. Ao invés de terceirizar, a gente vive num mundo, a gente vive um momento onde a gente terceiriza o trabalho. A gente não quer fazer. A gente quer ser chefe. A gente não quer ser líder. Por que Jesus até hoje é considerado o maior líder de todos? Porque ele ia à frente, ele fazia o trabalho. E através do fazer dele, as pessoas viam e fazia também. Mas não, a gente quer mandar. A gente quer falar assim, nossa, precisa fazer isso. E a gente se vangloria por isso. Nossa, eu vi um problema, eu sei a resposta, mas não quer fazer. A gente espera Deus ir lá, levantar outro irmão para fazer. E eu não estou falando só de trabalho dentro da igreja, não estou falando da nossa vida. A gente terceiriza junto. Tudo na nossa vida. Porque a gente perdeu a essência do que é comprometimento. O que é se comprometer uns com os outros. E aí volta lá no início do que eu falei. Do que é ser noiva, o que é ser igreja. Qual o nosso compromisso de estar aqui, de ser cristão, de revelar quem Deus é. Porque se a gente não tem um compromisso com a palavra, um compromisso com a verdade e com o ensinamento que Jesus deixou para nós, que é amai-vos uns aos outros, assim como Ele nos ama, a gente não conhece Deus. Me desculpem, mas não tem como revelar aquilo que a gente não conhece. Essa é uma palavra forte, mas é uma palavra de ânimo. Para que a gente possa liberar perdão na nossa vida. Para que a gente possa deixar Deus trabalhar na nossa vida. Para que a gente entenda o que é se comprometer a essa verdade do que Ele é. Para que a gente possa entender o que é o amor verdadeiro. Se Deus é amor, a gente fala que conhece, mas a gente não ama o irmão do lado, a gente não conhece o amor. Eu sei que na nossa vida, não só na igreja, mas em vários lugares, a gente monta pequenas panelas. Por quê? Porque tem pessoas que a gente se aproxima mais fácil, que a gente conhece. Mas que não seja uma panela fechada e que não seja algo relacionado à exclusão. Que a gente possa receber as pessoas, que a gente possa conhecer as pessoas, que a gente possa entender as dificuldades que alguns passam. Vamos abrir em 1 João. Só voltar um pouquinho, como diz o Guilherme. É 1 João, capítulo 2. Posso ler? Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os meus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer um que guarda a tua palavra, nele, realmente, se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisso sabemos que estamos nele. Deixa eu só passar um pouquinho à frente. Versículo 9. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas.
e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegam os olhos. Vamos orar para Deus abrir nossos olhos. Vamos orar para Deus gerar cura no nosso coração. Para que a gente possa entender o que é o amor de Cristo. A igreja, ela é um lugar, como eu falei anteriormente, onde a gente vai buscar a identidade de Cristo. Onde tem cura, onde tem transformação, onde não existe máscaras. Aqui dentro, você pode pegar suas máscaras e jogar no chão, pode pisar, quebrar ela. Porque a gente não está interessado no quanto bom você é, não é isso. A gente quer conhecer você realmente. E quando você expor tudo aquilo que te mata, aquilo que te corrói por dentro, o nosso papel como igreja é repartir os nossos também, perdoar uns aos outros, orar uns pelos outros, gerar cura uns nas vidas dos outros e continuar a caminhada para a verdade. Santidade, gente, não é um dom ao qual você ora, cai do céu, bate no peito e você vira santo. Não é assim. Santidade é um caminho. É um caminho ao qual eu falei anteriormente, onde você entende que você morreu para a sua carne e para os seus pecados, e a partir de agora, como um novo ser, você caminha com Cristo, como Ele é. Vivendo uma vida de santidade. Vivendo uma vida reta, correta. Buscando o caráter de Cristo. Essa é uma vida santa. E não estou dizendo que é fácil, é uma vida que você vai percorrer até o sempre. Até as bodas. Mas nós, como igrejas, pegamos uns nas mãos dos outros, levantamos os caídos e continuamos a caminhada. Que a gente possa entender o quanto a oração é importante na nossa vida. Porque a oração quebranta. A oração diminui o nosso ego. E para finalizar, umas palavras de uma amiga minha, que é a Daça, que falou no PG hoje. Acho que ela não veio hoje. Está em pecado aí, não veio? Ela fala assim, quando você começa a ler a Bíblia, e está boa a leitura, você está se sentindo alegre, é porque tem algo errado. Porque a palavra é confronto. A palavra é feita para confrontar mesmo. Então que a gente não venha usar a palavra de Deus para massagear nosso ego. A gente vai lendo até aquele momento. Quando começa a doer, peraí, a gente precisa reformar essa Bíblia. Gente, tem pessoas que falam que a Bíblia tem que ser reformada, tem que ser mudada porque os tempos mudaram. Então, tipo assim, nem a palavra de Deus é o bastante mais para nós. Então, por favor, vamos nos entregar verdadeiramente. Que possa gerar perdão no coração de cada um aqui. Que a gente possa perdoar uns aos outros, em verdade. E que as nossas ações, e através dela a gente possa ver Cristo. Quem Ele é. Vamos ficar de pé, vamos orar. E que seja um clamor. Que você possa orar no seu lugar. Se quiser algum pedido de oração, levanta a mão, tem as lideranças. Vamos orar uns com os outros. Eu não gosto desse negócio de orar uns com os outros, assim. Quando o cara fala assim, fala por mão do seu lado, essas coisas. Eu não sou muito isso, não. Mas se você sente ódio no seu coração por algum irmão, por qualquer coisa que seja, se tiver algo que te incomoda, gente, não deixe isso te matar, não. Não deixe isso te matar. Libera perdão na sua vida. Se você não consegue, eu entendo. Mas busca em Deus, e é através dele que ele vai gerar perdão no seu coração. Amém? Vamos orar. Pai, abra nossos olhos, Senhor Deus. Trabalha na nossa vida, trabalha no nosso coração, Senhor Deus.
Somos pecadores, somos errantes e clamamos pelo teu perdão, Pai. Perdoa nossos pecados. Nos perdoa por dizer que te conhecemos e não vivermos isso, Pai. Nos perdoa porque as nossas ações não estão revelando quem tu és, Pai. A gente fala que te ama, mas as nossas ações revelam ódio, rancor, mágoa. E o teu fardo é leve, Pai. Que a gente possa ser relevante onde quer que a gente esteja, Pai. Nos revele mais do teu amor, Pai. Quem tu és. Nos dê sede da tua palavra. Nos faça homens e mulheres de oração, Pai. Senhor Deus, gera perdão no nosso coração. Que a gente possa perdoar uns aos outros. Senhor Deus, que caia por terra, Pai, toda obra do diabo na nossa vida. Tudo aquilo que vem para nos sufocar, Pai, para nos prender. Senhor Deus, clamamos por renovo, Pai, por transformação, por cura. Quebre todo o coração de gelo aqui, Pai, e faça corações pulsantes, Pai. Corações como trono para o Senhor sentar, Pai. Porque vivemos Cristo, ressuscitamos com Ele, Pai. E aqueles velhos homens morreram, Pai. Clamamos para que cada vez mais a gente possa viver e entender o Teu ensinamento, que é amai-vos uns aos outros assim como o Senhor nos ama. E que a gente possa caminhar juntos, Pai, como família, a Tua caminhada até o fim, Pai. Esperando pelas bodas, Pai. Sendo relevante onde quer que a gente esteja. Obrigado pela Tua presença neste lugar, e pelo Teu Espírito Santo, Pai, que transforma e que trabalha na vida de cada um aqui, Pai. Amém. Amém. E que, através dessa semana, a gente possa buscar entendimento dentro disso. Para que lado a gente está caminhando? O que realmente reina no nosso coração? Os nossos deuses, aquilo que massageia o nosso ego? Ou se a gente realmente conhece a Cristo e está realmente vivendo a verdade de quem Ele é? Que nessa semana a gente possa viver isso. E o Guilherme falou, eu não lembro se ele falou, mas reforçando, a gente também tem um culto de oração na sexta. Se tiver alguém precisando de oração, mesmo que não possa vir, manda para a gente alvos, ou venha participar com a gente no culto sexta, porque cada vez mais a gente está se distanciando dessas pessoas de oração, e a oração é a essência da nossa vida, gente. É o nosso conversar com Deus. Amém?